Queimaduras, intoxicações, choque elétrico, queda. O ambiente domiciliar pode ser bastante propício a alguns acidentes, mas os riscos podem ser evitados com simples medidas de organização. Hoje eu recebo o sargento do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Robson de Paula, para ajudar a gente a deixar a nossa casa estar mais segura e também saber qual o primeiro passo a tomar caso haja algum tipo de acidente. Como a gente acabou de dizer, a prevenção é sempre o melhor, mas quando acontece, às vezes a gente fica perdido sem saber o que fazer. E o sargento Robson, que está aqui com a gente hoje, vai explicar tudinho para a gente, né, querido? Mais uma vez, muito obrigada por ter vindo. Obrigado, eu. Os acidentes domésticos, eles acontecem em grande número. O Ministério da Saúde contabiliza 3.700 crianças mortas no Brasil por ano. Oh, meu Deus, é muito. Muito alto o índice, né? E não só esse número, sendo que 113 mil são hospitalizadas. É como se fossem 10 mortes por dia, né? É muita coisa. É muita coisa. Né? Então, medidas preventivas conseguem diminuir este número em até 90%. Isso que eu ia te perguntar, esse número então de 3 mil, mais ou menos, por volta de 3 mil crianças mortas por ano por acidentes domésticos, eles poderiam ser reduzidos a 90%, ou seja, 300 e poucos, que para nós, claro que uma é muito, né? Lógico. Principalmente a família que perde aquela criança, a gente que tem filho não consegue nem imaginar uma coisa assim. Se fossem tomados os cuidados básicos, sargento? Exatamente. Segundo o nosso dicionário, né, o acidente é algo inesperado e imprevisto, né, e é um susto que você toma. Mas medidas de prevenção conseguem diminuir isso, diminuindo essa estatística que é tão alta. Né? Os pais precisam tomar cuidados básicos, porque as pessoas pensam que a criança é um adulto pequeno. E, na verdade, não é. Na verdade, ela não viveu as experiências que o adulto viveu, ela não tem a expertise com relação aos riscos e isso, em muito, acaba favorecendo esse índice altíssimo. Com certeza. A gente vê adultos, né, que muitas vezes a gente fala assim, gente, onde é que eu estava com a cabeça que eu fiz isso, né? Há pouco tempo, eu até ia falar lá na cozinha, eu queimei o braço passando café. Eu sabia que o meu suporte não estava, de vez em quando ele não ficava bem encaixado. Então, de vez em quando eu ficava atenta e nesse dia eu relaxei, ele realmente não estava bem encaixado e entornou em cima do meu braço até hoje, quer dizer, tem uns 2 meses, eu estou com marca aqui até hoje. Quer dizer, a gente que é adulto, às vezes a gente relaxa, parece que dá um branco, né, na cabeça da gente. Agora, a gente não pode exigir que uma criança, ela tenha essa capacidade de pensar, esse juízo que a gente fala assim, gente, não tem juízo nenhum, né? Não tem maturidade mesmo para entender o perigo que aquilo ali oferece para ela. Cabe a nós, adultos, os pais, os avós, ou quem seja que esteja em casa, funcionários, cuidar. Quais são os acidentes de maior ocorrência dentro de casa, sargento? Então, dentro de casa é muito comum quedas, choque elétrico, os cortes, né? Os ferimentos em si. Acontece, e é um número até grande, por mais que pareça, né, incrível pensar assim, afogamentos em casa. Então, é outro erro dos adultos entender que uma criança tem condição de olhar a outra criança. Se às vezes, como você disse, nós baixamos a guarda e o acidente acontece, né, a criança não tem condição de olhar uma outra criança. Então, é muito simples até, é muito barato até essas medidas preventivas e como você disse, fica muito mais caro, é muito prejudicial remediar. Pode deixar sequelas aí na família, na sociedade. Para sempre, né? Sim. Bom, a gente tem aqui, sargento, os acidentes a gente separou, né? Cada um para que você fale para a gente os perigos, como evitar, etc. O primeiro deles, a gente tem aqui, são os acidentes com panelas. A gente vai para a cozinha depois, inclusive, Maria José vai até ajudar a gente ali a entender, olha só, como a gente deve prevenir e evitar. Mas eu queria que você já falasse para a gente. Vocês atendem muitos chamados por acidentes com panelas de pressão, todo tipo de panela? Sim. Os acidentes envolvendo esses alimentos, né, na hora do cozimento, eles acontecem geralmente antes das refeições.
né, no horário compreendido entre 10 às 12 e 17 às 20 horas. Exatamente porque, às vezes, o adulto esquece a panela, vai fazer outra coisa. Hoje é muito comum, né, a prática das redes sociais aí, acaba tomando tempo. Verdade, distrai. E, não obstante a isso, tem o risco das crianças na cozinha, né? Existe uma máxima que diz que cozinha não é lugar de criança. É verdade. Então, sempre ao fazer, né, o cozimento ali, preparar os alimentos, é bom que os cabos das panelas estejam voltados para o centro do fogão ou para trás, porque até mesmo nós, no momento de descuido, podemos passar ali, esbarrar e aquele alimento líquido ali sendo preparado, fervendo pode causar queimaduras e graves até. Com relação às panelas, né, as panelas de pressão, o ideal é manter a borracha em condições, não deixar ressecar, os pinos, os bicos, né, como chamam vulgarmente, sempre limpos, para que ela execute a sua função do alívio da pressão interna. Sim. Né? Essa explosão da panela de pressão é muito perigosa também, muito perigosa. Né? E às vezes a pessoa, como você disse, não está com a manutenção, porque tudo precisa de manutenção, né, gente? E aí é um risco muito grande, acontecem problemas seríssimos por causa disso. Quer dizer, a gente tem que estar atento mesmo. Lá em casa, tenho 2 filhas, uma de 13, uma de 11. Mesmo elas já estão num tamanho bom, né, considerado quase mocinhas, quando eu estou fazendo qualquer coisa lá na cozinha, se eu vou passar um café, elas aparecem, fica aí, volta. Eu não gosto que elas nem cheguem perto. Porque exatamente, você distrai essa conversa, pergunta uma coisa, pergunta outra, aquele dia a dia ali, daquele convívio, pode acontecer um acidente. Então, toda vez que eu estou no fogão, ou que eu estou passando um café, mexendo com uma água fervendo, uma coisa assim, eu realmente não gosto que elas cheguem perto. Falo, não chega perto, espera lá que mamãe vai levar para vocês, né? A criança, por si só, ela quer descobrir, né? E essa descoberta, às vezes, coloca em risco que ela não tem nem noção. É verdade. Então, é muito importante a presença do pai, do acompanhante, do colaborador, adulto, né? Do adulto que está realmente responsável, que tome esses cuidados, porque é muito rápido. É muito rápido. Com certeza. Bom, vamos lá para um depoimento de uma dona de casa que sofreu com isso, um acidente doméstico terrível com panelas. Vamos ver. Meu nome é Cristina, eu tenho 25 anos. No dia 11 de outubro do ano passado, eu sofri um acidente doméstico onde eu estava fritando batata e a panela, eu deixei o cabo da panela do lado de fora, esbarrei. Aí, no que eu passei, a panela virou e virou todo na minha mão direita. Aí eu não aguentei de dor, aí eu caí, né, desmaiada. Aí eu liguei, pedi socorro para os vizinhos. Aí eu liguei eles ligaram para o SAMU, o corpo de bombeiro, mas ninguém pôde vir socorrer. Aí os vizinhos e meu genro foi que me ajudou. Meu genro me levou, chamou o Uber e me levou para o Risoleta. Chegou lá, eu tive todo o atendimento necessário, né? No horário certo, não tive que esperar nada. Já fui direto pro bloco. Aí eu fiz enxerto, onde tirou pele da minha própria mão, da minha própria perna, né? Aí a minha mão hoje ficou dessa maneira. Eu queimei também o meu pé. Aí a minha queimadura na mão foi de 3º para 4º grau e do pé foi de 1º. Hoje eu ainda faço fisioterapia e estou em tratamento. Mas graças a Deus, né, estou me recuperando e graças à fisioterapia que eu estou fazendo, eu estou recuperando os meus movimentos. Que Deus te abençoe, querida, que você melhore mais e mais e mais rápido, né? Deus te abençoe. Que coisa, né, sargento, que a gente está comentando aqui. Exatamente. Quer dizer, são sequelas, o tempo que agora ela tem que ficar sem fazer as funções normais dela, como dona de casa, ou mesmo se ela for uma profissional, ela tem que ficar afastada. Isso é um custo muito grande, emocional, financeiro, psicológico, é um custo para a nação, não é? Sim, porque muitos funcionários são afastados da empresa. Quer dizer, coisas realmente simples, atitudes simples de prevenção que a gente quer insistir, bater nessa tecla com você aqui através do nosso programa de hoje, né?
Então, ela esbarrou e teve a queda da vasilha. Quer dizer, de um óleo quente, é terrível. Essas queimaduras são graves mesmo, né? 3º grau. Então, a nossa pele é dividida em camadas. Temos 3 camadas e 1º grau atinge a 1ª camada, 2º a 1ª camada e a 2ª e 3º até pode chegar no osso. E existem muitos mitos, né, na cultura brasileira de passar pasta de dente, clara de ovo, a própria borra do café. Então, nada disso é interessante. Gelo. Nada disso, gelo. Falam também do gelo. Nenhuma dessas popularidades, desses ditos populares, é interessante que se utilize antes da chegada no hospital. Porque tudo que foi colocado ali no hospital vai ser retirado para iniciar o tratamento efetivo. E vai causar dor pior ainda. Pior ainda. Então, nada mais, nada além que água em abundância, preferencialmente corrente. Sim. Né? E ao transportar, ao levar essa pessoa, seja qual meio for, né, proteger o local. Uma compressa, um pano umedecido, pode se cobrir com um papel alumínio, esse que a gente tem na cozinha mesmo para preparar os alimentos. Então, isso aí evita que a sujeira, a poeira do próprio transporte aumente o risco de infecção. Verdade. Na maioria das vezes, as pessoas vítimas de queimaduras graves, elas acabam morrendo por desidratação ou infecção. Nem tanto pela queimadura. Nem tanto, exatamente porque a pele fica exposta, né? Sim, é verdade. Eu fiz isso, eu deixei bastante água, até porque eu não estava aguentando. Se não tivesse água correndo, eu não estava aguentando de dor. Exatamente. Eu deixei bastante água ali o tempo todo debaixo da água. E aí as pessoas falaram para mim, Márcia, eu pus clara de ovo. Foi ótimo, não deu nada. Eu pus farinha de trigo. Falei, gente, eu não estou empanando meu braço. Farinha de trigo, eu pus gelo. Não, queima o dedo, eu ponho gelo. Eu falei assim, nada disso, gente, vocês não podem pôr nada disso. O gelo vai queimar ainda mais, porque o processo dele é um processo, né? O gelo, ele provoca uma queimadura invertida, é uma geladura, na verdade. Verdade. Bom, gente, tem muita coisa para falar ainda, a gente está só no primeiro, vamos para o segundo, que são acidentes com objetos cortantes na cozinha. Olha só, gente, as facas estão ali e realmente a gente está visando muito as crianças, mas é claro, todos nós adultos, principalmente, como eu disse, falei com a Maria José brincando ali, quando a gente está mexendo com uma coisa que a gente é tranquilo, que você está acostumado, você acaba relaxando mais. E aí acontecem também muitos acidentes, né, sargento? Esses cortes são comuns, né? Até dentro daquela conversa que já tivemos, a criança quer descobrir, ela quer brincar de fazer sua comidinha e quer picar e às vezes quer ajudar. Então, o interessante é deixar esses objetos cortantes, pontiagudos, né? Em gavetas, de preferência longe do alcance, e se por acaso a cozinha for disposta de uma forma que a criança consiga acessar, que essas gavetas ficam protegidas, né? Isso aí já vai diminuir em muito o contato e problemas maiores, né? O acidente em si. Com certeza. Bom, e tem muitos pais que às vezes querem que o filho seja independente e acaba deixando, não, deixa ele cortar, essa faca não corta muito. E isso aí, gente, tem idade para tudo, tem tempo para tudo, tem maturidade para tudo, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Algumas facas são terríveis, então a gente tem que tomar muito cuidado. Claro, deixar ela passar uma manteiga com uma faca que não corta, com uma criança que já tem uma idade suficiente. E aí, aos pouquinhos, introduzir, mas é muito sério, muito perigoso, por causa que você falou, a criança é muito curiosa, né? E ela também quer se sentir poderosa de saber, já conseguir fazer algo que é só do adulto. Então, é muito sério. A educação é a base de tudo, né? Se o pai quiser orientar o filho nesse sentido, é até bom, eu até acho interessante, mas nada precoce. Sim, né? Verdade. Vamos para o terceiro, então? O terceiro é afogamento em piscina. Infelizmente, também um número alto e agora, daqui a pouco começa o verão. E vocês percebem isso também, né, sargento? No verão, uma incidência muito maior. Muito maior. Eu volto a falar dos pais, né? O principal responsável é o pai, no sentido de não abrir a guarda. Às vezes ele quer ficar um pouco mais afastado, bater o papo com um amigo, às vezes, né, estar lá no churrasco, preparando o churrasco, e é muito rápido, a coisa é muito rápida. Eu já tive
né, como bombeiro, a experiência de atender uma garotinha que, por descuido, caiu na piscina. E é interessante até que essas áreas, né, de piscina estejam protegidas. O ideal é uma grade que a criança não consiga escalar, né, que tenha cadeado, que tenha tranca, que tenha acesso limitado à entrada. E por mais que pareça incrível, é preciso apenas 2,5 centímetros de lâmina d'água para uma criança afogar. Sim. E às vezes, apesar de a gente estar falando aqui sobre piscina, acho que é interessante e oportuno estender a informação, porque não necessariamente numa piscina a criança afoga, num balde, numa banheira. Então, ao limpar a casa, terminou de usar o balde ali, joga aquele resto de água, com sabão fora, o que quer que seja, vire o balde com a boca para baixo, na banheira depois de dar o banho. Então, todas essas medidas são, assim, de suma importância para diminuir, porque é um dissabor muito grande. Terrível, né? A menininha lá, você conseguiu salvar? Então, e às vezes ficam sequelas também, né? Nós chegamos com ela com vida no João 23, mas infelizmente, pela gravidade, pelo tempo de exposição que ela teve ao meio líquido, né, pela quantidade de líquido aspirado, infelizmente, ela não sobreviveu. Né? Meu Deus, é muito triste. E são muitos casos, infelizmente, né? Não pode bobear de jeito nenhum. Em lago, clube, sítio. E às vezes, quando tem muita gente da família, um acha que o outro está olhando, né? Exatamente, tem isso também. O pai acha que a mãe está olhando, a mãe acha que o pai está olhando, o pai acha que a tia está olhando, e daqui a pouco não tem ninguém olhando. A responsabilidade não se delega, não, né? Gente, todo mundo tem que estar olhando, né? Atento. A criança tem esse quadro de risco maior ao afogamento agravado porque ela tem algumas diferenças anatômicas em relação a nós. A criança tem a cabeça maior e proporcionalmente mais pesada. É como se a cabeça dela representasse quase metade do peso do corpo. Então, se um balde tem um pouquinho d'água, ela vira, ela não consegue desvirar. Ela não consegue sair dali. E não precisa ter muita água para lá. É verdade, claro. É, muito triste. Bom, lembrando só, gente, que também é importantíssimo, né, Sargento, o meu tempo está corrido aqui, sei que a Mari está me correndo aqui, porque a gente tem muita coisa para falar ainda, mas acho que é importante, eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, que os pais coloquem seus filhos em aula de natação, que evitaria muito também, não é, Sargento? Sim. O Corpo de Bombeiros tem o Prodinata, é um programa de divulgação da natação. O objetivo não é promover exímios nadadores, pessoas competidoras, e sim pessoas que não vão se afogar por ter o conhecimento e habilidade aquática. Com certeza, é o básico, né? Ele sabe se livrar, ele sabe se por um acaso ele cair, ele vai conseguir mergulhar, ele vai conseguir chegar na borda. Sim. Então é essencial que os nossos filhos e minhas filhas, desde pequenininhas, sempre fizeram natação. Então, assim, por mais que elas saibam nadar também, a gente não fica, lógico, sabe nadar, então eu estou tranquila, porque pode acontecer qualquer coisa. Então, assim, eu não gosto nem que elas tomem banho quando eu não estou em casa. Né? Chuveiro não é elétrico, é solar, aquecimento solar, mas eu não gosto. Eu acho que até isso a gente pode estar atento, né? Sim. Mas a gente vai falar mais do próximo bloco. Viu, Sargento? Tá jóia. Bom, vocês sabem quais situações a gente chama o Corpo de Bombeiros ou quando a gente deve chamar o SAMU, que deve ser acionado? Então, vamos ver. 193. 192. Esses barulhos e esses números te lembraram alguma coisa? Se você disse Corpo de Bombeiros e SAMU, resposta correta. Mas você sabe qual a diferença entre eles? Quando é para chamar o SAMU e quando é para chamar os bombeiros? Não? Então calma aí que o Sempre Feliz te explica tudo. Vamos começar pelo SAMU. O serviço realiza o atendimento de urgência e emergência por intermédio de ambulâncias em qualquer lugar, residências, locais de trabalho e vias públicas. A equipe reúne médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e socorristas, que atendem às urgências de natureza clínica, pediátrica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental da população, como, por exemplo, problemas cardiovasculares,
problemas cardiorrespiratórios, intoxicação, queimaduras, choques elétricos, transferências de paciente com risco de morte, entre outros. Nesse caso, o número discado deve ser o 192. Já o Corpo de Bombeiros tem a missão de proteção de vidas, patrimônio e meio ambiente e busca ser referência para a sociedade pela excelência dos serviços prestados, por meio da qualificação dos seus integrantes, da gestão estratégica da instituição, do constante reequipamento e da inovação tecnológica. A equipe presta atendimento de qualquer situação de origem traumática que se trata de toda lesão causada por agente externo, como, por exemplo, prevenção e combate a incêndios, resgate, acidentes ferroviários, incidentes hidráulicos, elétricos ou com redes de gás, cortes de árvores com risco de queda, captura de animais, denúncias e outros. Nesse caso, o número a ser discado deve ser o 193. Com essas dicas, você não terá mais dúvidas sobre qual órgão acionar na hora de buscar o socorro. Muito bom, muito bem. Eu quero mais uma vez aqui na figura do Sargento de Paula que está com a gente hoje, mandar o meu abraço a todos os profissionais, bombeiros, a todos os que trabalham aí no SAMU, nos resgates, socorristas, os paramédicos, etc., que nos ajudam tanto, não é? Essa época do ano é época de muita queimada, então os bombeiros são acionados. Perto da minha casa mesmo tem um parque que vive. Semana passada mesmo eles já tiveram que ir lá correr, porque quando o fogo depois se alastra, é terrível. Então, a gente viu aí, infelizmente, na tragédia de Brumadinho, e as outras tragédias todas, enfim. A gente quer aqui honrar vocês, viu, Sargento? Honrar vocês, agradecer a Deus pela vida de vocês, pelo empenho, Amém. Porque não é fácil, né? Não é fácil, mas Deus honra, né? Deus honra a vida de vocês. Saber que salvou uma vida, eu acho que é muito gratificante, né? É um trabalho maravilhoso. E aqui, você fica esses olhos cheios d'água perto de mim, não? Senão eu começo a chorar também, todo mundo fica chorando aqui. Um abraço. Ai, ai, vamos lá. Aqui, você trouxe pra gente umas dicas, né? Do que aconteceu. A gente está falando de prevenção, né, gente? O ideal é prevenir realmente. Mas quando acontece, às vezes a gente fica sem saber o que fazer. Qual a primeira atitude tomar? Então, pode falar pra gente aí. Bom, o que você trouxe. A primeira atitude a ser tomada é manter a calma, né, em qualquer situação. Caso haja dúvida em qual serviço acionar, hoje há uma interligação no serviço de emergência, 192, 193, e caso não consiga dar aquele pronto atendimento, ele vai passar para o outro. Não tem esse problema, então não precisa ficar com dúvida qual o procedimento a tomar com relação ao número. Caso haja dúvida, o próprio atendente te encaminha para o mais rápido. Então, isso é muito tranquilo. Porque na hora do desespero, você não vai pensar, qual que eu ligo, Liga para o primeiro que vem à sua cabeça. Esses acidentes, Márcia, que a gente está tratando, né, e muito acontecem por quedas. E a gravidade da lesão pela queda, ela é aumentada em 4 vezes se a queda for superior a 1,5 m. Então, 1,5 m não é algo tão considerável assim, mas que potencializa o mal para essas crianças principalmente. O ideal, mantenha a calma, passe a situação para o serviço de emergência e vai ser encaminhado uma ambulância para que você então consiga ter uma resposta melhor. A reação da pessoa é tentar tirar, é tentar socorrer, tentar levantar. Exatamente. E aí pode piorar, pode agravar, né? Acidentes de carro mesmo, a questão da coluna vertebral e em casa também. Porque você fica assim, como é que você faz? Você vai deixar a criança ou a pessoa lá caída? Então, é bom não mexer. Exatamente. Quanto mais você movimenta, mais você aumenta o risco de agravar a situação. Outra coisa muito interessante é saber o que fazer em caso de engasgo. As crianças até 3 anos de idade, elas passam pela fase oral e muito do que elas analisam é pela boca. Então, como fazer o alívio do engasgo num bebê, por exemplo? Então, o bebê engasgou com um objeto ou com um alimento, o ideal é segurar o bebê, passar o braço
na frente do corpinho dele, deixar aberta a boca para que o objeto possa sair e então fazer pancadas, 5 pancadas entre as escápulas ou omoplatas, esses 2 ossos na parte posterior do tronco dele, a fim de favorecer a saída do objeto ou do alimento. E virar ele mesmo um pouquinho assim para baixo. Ele tem que estar com a cabeça mais baixa que o bumbum, até para favorecer a saída. Sim. Caso não tenha saído, eu troco a minha mão e agora eu faço compressões no tórax dele. Então, essas compressões favorecem a saída, a expulsão. Sim. Essa manobra é muito eficaz, é a chamada manobra de alívio de engasgo no bebê. Então, não tem nada que jogar para o alto, soprar, sacudir, tudo isso agrava. E muito eficaz que essa manobra, nas suas primeiras manobras, em muito você tem resultado. Ótimo. E sempre, claro, ligar, né, para que vocês vão socorrer, mas enquanto isso, ele pode, Inúmeras são as vezes em que o pai ou a mãe liga e quem atende vai orientando para o procedimento ser mais eficaz. Porque tem todo aquele nervosismo, né? De, claro, você está com seu bebê ali engasgado. Bom, o nosso tempo está voando, infelizmente, sargento. O que mais que você quer dar de dica para a gente? No caso da queimadura, você já falou, né? A gente quer colocar água corrente de preferência e chamar, claro, o SAMU urgentemente, o socorro. Aqui tem uma bolsa de primeiros socorros muito completa, mas cada um dentro da sua realidade monta o que achar que é interessante dentro do que pode acontecer dentro de casa. Então aqui a gente tem gaze, tesoura ponta-romba, que evita cortar a pele, muito utilizado um campo cirúrgico, compressa de gaze, nas queimaduras, encharca esse paninho, coloca por cima, cobre, leva para o hospital, até para conter um sangramento, né? Pode fazer uma compressa no local. Segurar um pouquinho. Segurar. Em caso de corte, cortou, as pessoas conseguem saber se apertam, se não apertam, para parar de sangrar, como que faz, sargento? Se você me permite, eu vou até falar um pouquinho mais, né? Nada de colocar açúcar, nem sal. Verdade. Então, o ideal, proteger o local, pode-se fazer uma leve pressão para ajudar a estancar a hemorragia, utilizando... Lavar pode, né? Então, pequenos ferimentos. Ferimentos maiores não é aconselhável. Quando você vai conduzir para o hospital, não é aconselhável. Há risco de aumentar a hemorragia. Então, pequenos ferimentos, pequenas escoriações, dá para lavar a aguinha com sabão ali sem problema. Mas nos maiores é proteger, passar uma atadura, né? O pessoal conhece como faixa, e encaminhar para o hospital. Aqui a gente tem soro, esparadrapo, esfigmo, manome, estetoscópio, luva. Então, sempre lembrar, né, que para você fazer o primeiro atendimento é bom você estar sempre protegido. Ótimo. Bom, a gente vai ter tempo de fazer as outras 2 artes, Mari? Não? Infelizmente, a gente vai fazer mais uma arte, eram 2, mas nosso tempo voou aqui, porque é algo que infelizmente está acontecendo muito, vazamento de gás, né, sargento? A gente tem visto ali, gente, né, famílias inteiras que morreram por causa de vazamento do gás, do monóxido de carbono, né? E aí, como ter esse cuidado em casa para que isso não aconteça? Então, o ideal é que a válvula fique sempre fechada, porque se a criança tiver acesso ao fogão e mexer na trempe, com a válvula fechada não haverá alimentação ali do combustível. Aquele odor é colocado exatamente para as pessoas perceberem que houve o vazamento. Houve o vazamento. O ideal é abrir janelas, portas, deixar que circule o ar, diminuindo aquela mistura ideal, porque até a centelha lá do relé da geladeira, acender e apagar uma luz pode eclodir um incêndio. Então, abra portas e janelas, deixe sempre, né, o registro ali fechado. Isso aí é mais um controle dos pais. E tem regiões, aqui a gente não tem em Belo Horizonte muito uso, né, muito tanto de gás. Tem regiões no Rio que eles usam muito, mas esse gás que muitas vezes é usado para aquecimento de chuveiro, muitas vezes não é, e não tem o cheiro que tem um gás de cozinha. Exatamente. Esse é o problema, a pessoa não percebe, e ele vai dando aquelas, né, ele vai tirando os sentidos, a pessoa não consegue reagir, ela não consegue ligar para alguém o que aconteceu. E o caso, né, assim, triste demais, do casal que ligou uma churrasqueira dentro do quarto para aquecer, gente, olha que coisa triste. E o casal e o filhinho morreram. Então, assim, realmente é muito sério, a gente tem que tomar todo cuidado, né, sargento?
Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.